Quando eu era adolescente, eu tinha algumas amigas na época da escola, né. E hoje, olhando para aquela época, eu percebo que eu era uma criança muito carente. E isso me fez sempre estar rodeado de amigos que eu não era eu mesma. Era sempre uma troca, mas que só vinha da minha parte. Então, no grupo de meninas que tinha aquela menina que era abusiva, nossa, eu lembro de uma colega minha da escola, que ela fazia a gente amarrar o sapato dela. Então, como eu tinha muito essa carência dentro de mim, eu sempre ia para grupos de amigas que eu era, tinha amigas abusivas no caso, né, igual no caso dessa, eu sempre estava falando sim para coisas que eu não queria, eu sempre estava naquela de Maria vai com as outras. E aí, com o decorrer do tempo que eu fui crescendo, eu fui atraindo muitas amizades assim. Então eu já me decepcionei muito com amizades, porque eu não sabia dizer não, eu me botava em segundo lugar sempre, né, priorizava aquela pessoa, forçava a barra demais, então eu era esse tipo de eu tinha atraía esse tipo de amizade, né. Depois que eu comecei a trabalhar em mim, né, o autoconhecimento e tudo, eu fiz um pedido para o universo. Eu pedi por amizades que me trouxessem paz, porque é muito ruim você ter amizade em que você tem que ficar pisando em ovos. Nossa, isso foi um dos meus pedidos. Eu falei: "Universo, eu quero amizades que eu não preciso pisar em ovos. Eu quero amizades que eu possa contar, que eu possa conversar, que eu não preciso ficar me picotando para caber no mundo delas, mas que eu convide elas para o meu mundo e elas me convidem para o mundo delas e se dê bem, que tenha paz, né". E esse meu pedido foi em setembro de 2024. Eu fiz esse pedido de aniversário, eu falei: "Universo, você pode trazer amizades para mim conscientes, né, que tragam paz, leveza". E aí passou-se um tempo, eu tinha uma cliente, né, e ela começou a se tornar minha amiga. Ela estava numa fase de separação, né, e ela trouxe outra amiga para mim. Depois de 2 meses eu viajei com elas para o Rio de Janeiro e eu não tinha nenhuma amiga, assim, eu tinha uma amiga de muitos anos, mas eu não tinha um ciclo de amigas tão legais como eu criei através do meu pedido. E eu pedi também que o universo se alinhasse com as pessoas que estivessem na mesma frequência que eu, né. Eu sou uma pessoa que sempre procuro melhorar, né, e eu percebo, assim, nas minhas amizades hoje, são tão leves, elas têm um papo tão bom, e é claro que não existe ninguém perfeito, né, se você tá buscando a amizade perfeita, eu vou te dizer que você vai se frustrar, porque nem mesmo você é perfeito, mas tem amizades que te tragam paz, né, e hoje eu vou contar pra vocês algumas escolhas que eu fiz pra poder atualizar isso no meu mundo. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer atualizar amizades verdadeiras, leves, é você começar a se conhecer. O universo te entrega as coisas de acordo com a sua frequência. Então, se sua frequência é carência, necessidade de aprovação, tristeza, você vai atrair automaticamente essas pessoas. Então, quando eu elevei a minha frequência, quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a reconhecer o que eu realmente gosto, né? E buscar melhorar, eu comecei a atrair pessoas que estavam na mesma frequência que eu. É como eu disse, não são pessoas perfeitas, mas estão buscando esse espaço, né? Todos os dias, melhorar, são pessoas conscientes, pessoas que eu posso conversar sem ficar pisando em ovos. Outra coisa que foi muito importante para mim foi abaixar um pouco as minhas expectativas. Eu tinha muito esse espaço de dar e receber em troca, então eu dava já pensando no que eu ia receber e às vezes eu tinha medo de me doar para as pessoas, com medo de não receber. E quando eu soltei esse lugar de se eu dou é porque isso tá em mim. Eu não preciso esperar algo em troca, sempre ficar esperando. É claro que a gente gosta de dar um agrado e receber isso também, mas isso não tem que ser uma lei. Quando você dá algo de bom que tem em você, quando você ajuda, por amor que você tem, por quem você recebe isso. E às vezes você não recebe dessa amizade, mas vai receber de outro formato, de outra amizade. Então você para de colocar as expectativas naquela pessoa. E a segunda coisa, a terceira, a segunda já me perdi, que eu fiz para poder acessar amizades legais, mais leves, foi parar de achar que tudo é pessoal. Tem gente que acredita que se aquela pessoa estiver triste, é culpa sua. E eu era assim, eu vivia pedindo desculpa por coisas que eu nem tinha feito nada de errado. Eu acho que a gente vivia pedindo desculpa, é como se a gente sempre tivesse num auto-julgamento e achasse que tudo é sobre a gente. E às vezes seu amigo tá triste por alguma coisa na vida dele, o dia dele foi ruim. Nem tudo é pessoal, nem tudo é sobre você.
Então, compreender o lado do seu amigo, respeitar o não dele, como ele pode respeitar o seu, é muito importante para você criar amizades leves. Isso eu acho muito legal. Outra coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a ser a amiga que eu gostaria de ter. Então eu sou uma pessoa que eu tento sempre não criticar outras pessoas, eu sempre tento ver o lado bom, sempre tento impulsionar. Claro que a gente não fica passando pano para coisas que a gente não concorda, mas você pode saber o jeito que você fala com aquela outra pessoa, não só criticar. Tem gente que tem amizade e só sabe criticar. Então, primeiro, para que você atraia amizades legais na sua vida, você tem que ser essa pessoa, sabe? Ah, eu só tenho amizade ruim, que me julga, que só me pôr pra baixo. Já olhou pra você? Se você é essa pessoa? Ou se você atrai amizades tóxicas, o quanto você não tá disposto a dizer não, a se conhecer, a se amar mais, a se respeitar. Então, a vida é por frequência. E quando eu fiz esse pedido pro universo, eu falei, universo, eu quero pessoas leves. Eu já tava nesse espaço. Tanto que eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas amizades e eu não tenho nenhum problema com isso, eu sou super tranquila. Eu realmente gosto de manter um ciclo de amizades tranquilo. Eu tenho muitos conhecidos, mas amizades mesmo que frequentam a minha casa, que eu posso contar, que eu saio, são poucas. E eu sou muito feliz. Eu acho que a gente não precisa ter de muitas pessoas, sabe? E quando a gente conhece a gente se ama, é tão gostoso também estar só com a gente. Então, essas foram algumas coisas que eu fiz para poder atrair amizades legais na minha vida, leves, e hoje eu sou muito grata e muito feliz por elas.